Bom dia, irmãos, tudo bem? Graça e paz a todos. Estamos aqui mais um domingo, no Matutar Matutino, conversando sobre batismo e plenitude do Espírito Santo. Eu não tenho a cópia física como o pastor tem, tenho a cópia digital, por isso não vou mostrar como o pastor sempre faz. Né? Como todos aí da comunidade sabem, o pastor está em alguns dias de descanso, mas nós continuamos por aqui. E hoje a gente vai ter a presença do Mauricênio, né, como eu brinquei. Nosso irmão Francisco Mauri, que é o pai, nosso pastor, que é um participante aqui, assíduo da nossa conversa, do nosso bate-papo, todo domingo, vai participar com a gente hoje. Só aguardar ele entrar na sala aqui para a gente já chamá-lo. E aí a gente vai dar sequência. Então você aí que está chegando agora, para quem não vai assistir isso ao vivo, né? Acompanhe conosco até o final, procure o livro aí na internet. E aí você vai poder estar aproveitando melhor. Mas também os textos que nós vamos falar aqui vai estar para você poder acompanhar sobre o que nós estamos falando, que apesar de estar usando o livro como referência, a ideia é a gente bater um papo sobre o que Deus tem feito, Deus tem nos ensinado. Deixa que o irmão entrou, deixa eu convidá-lo aqui para a conversa. Francisco Mauri está convidado. Aí. Bom dia, meu irmão. Ô, amado, bom dia. Deu certo, Tudo certo? De primeira, hein? Deixa eu dar uma acertada aqui no detalhe. Deixa eu afastar um pouco, que eu acho que também não deu. Estou precisando ajustar a minha aqui. Não me ouve bem? Acho que está um pouco longe, mas eu acho que vai, Mas tá. acho que vai Agora dar. Dá sim, tô te enxergando completo aqui. É. Tá bem? Tá bem, graças a Deus. Família, tranquilo? Graças a Deus. E por aí? Tá bem também, graças a Deus. Chuvoso hoje. Por aqui também. É. Aí, eu achei que só a iluminação tá boa? Tá boa. Tá Eu achei que só a iluminação claro. aqui da janela ia ser suficiente, mas aí eu tive que dar uma melhorada aqui. Faz parte. Nosso estúdio é orgânico, né? Tem jeito. E aí, vamos orar, meu irmão? Vamos sim. Meu irmão faz uma oração para a gente iniciar e depois a gente já parte pro bate-papo aqui. Amém. Senhor, nosso Deus e Pai, na Tua presença nesta manhã, Senhor, nesse dia que te agradecemos, ó Pai, por podermos, Senhor, estar respirando, Senhor. Ó Deus, pela Sua misericórdia ter sido, Senhor, derramada sobre as nossas vidas nesta manhã, ó Pai. Ó Deus, Tu que és o Deus Criador, o Deus que tem, Senhor, o controle de todas as coisas. Nós te louvamos, Senhor, te bendizemos, porque só Tu és digno de toda honra, glória, louvor e adoração. Ó Pai, é nesse propósito, Senhor, da adoração, Senhor, que
Humildemente, Senhor, nos colocamos nesse momento, Senhor, juntamente com o teu servo, o irmão Jacó, Pai, para, ó Deus, falar sobre aquilo que é mais precioso para nós, Senhor, falar sobre o Senhor, as nossas vidas, ó Pai. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, seja com as nossas famílias, Senhor, seja, Senhor Deus, com a família do irmão Jacó, com todas as famílias, Senhor, que nesse momento poderão estar, Senhor, conectados e ouvindo, Senhor, que sejamos, Senhor, instrumentos em nome de Jesus Cristo. É o que nós te agradecemos, Senhor, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém, amém, Pai. Amém. E aí, pastor, foi descansar? Deixou o trabalho pro senhor aí, hein? Eu digo que escrever, eu gosto muito de escrever, entende? Escrever para mim é mais fácil. Mas Verdade. Deus sabe de todas as coisas e vamos lá, né? Mas a firme ideia, em nome de Jesus. sim, a ideia aqui é como se estivesse tomando um café E batendo trocando. papo, né? Trocando uma ideia a respeito de... A gente tem um livro para Jacó, tô guiar querendo um te pouquinho. interromper, mas tá ao vivo aqui conosco o Ronan. Ronan é um amigo lá de Resende, rapaz. Faz Opa! algum tempo que a gente não se vê e ele tá, tá ao vivo aqui com a gente, está online. E, poxa, Ronan, é um prazer muito grande estar aqui, viu? E você tá nos acompanhando aí, viu? Sucesso para você, família. A paz de Deus para você. É muito Amém? bom. O pessoal vai entrando aí na sala aí e a gente vai. Pois é. Muito bom. Aí o pessoal tá. E Bacana. hoje a gente está sem agora a presença do irmão tá na tela, né? Geralmente o irmão tá nos comentários aí, então hoje os comentários vão ser. Todo mundo vai ver o rosto, né, dos comentários principais que a gente tem todos os domingos aqui, que é do irmão. Então vamos Amém. lá? Estamos aqui Vamos. no livro, né? Batismo e Plenitude do Espírito Santo. Isso. Já no quarto capítulo, a gente está aí passamos, né, na verdade, por alguns assuntos. Estamos agora em alguns subtítulos que estão esclarecendo um pouco sobre os dons espirituais, os dons do Espírito, né? Certo. E é muito bom também conversar com o irmão, que eu sei que o irmão tem uma passagem aí pela tradição pentecostal. E então provavelmente esse assunto é um assunto que né, já faz parte da sua caminhada aí cristã, né? E o subtítulo que a gente tem hoje Aham. será que todos os dons espirituais da Bíblia são dados hoje? Ele tem algumas divisões aqui, a gente pode até ler sobre eles depois, mas aí gostaria que o irmão compartilhasse um pouco aí do que dentro desse assunto que o livro tem trazido, algumas experiências que o irmão já teve, o que o senhor achou de interessante ou diferente. Pode comentar aí, por Então, favor. Djalma Faria, um amigo nosso aí, seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Espero que seja relevante aí os nossos assuntos. Estamos aqui com o nosso irmão Jacó, que é um cooperador, é um parceirão lá do Amaury Júnior, viu? Do pastor Amaury Júnior, seu amigo aí. E seja bem-vindo. Irmão, então, a pergunta aqui tá: será que todos os dons espirituais da Bíblia são dados hoje? Aí eu gostaria que o irmão conduzisse isso
né? Uhum. Esse texto fala sobre o autor aqui, John Stott, né? Vou mostrar que nem o pastor faz. Aqui eu acho que Isso. está invertido, né? Mas nós estamos usando esse livro, né? O Batismo e Plenitude do Espírito Santo, né? Uhum. Como referência aqui. É um livro que a gente recomenda, né, Jacó? Sim, sim. Tem, Tem uma visão tem bastante bastante equilibrada, literatura, né? né? Não é mesmo? Uhum. E aí ele fala aqui da questão do apóstolos, né? Sim, Ele fala anteriormente sobre a questão dos dons que nós já estudamos, que seriam os dons miraculosos, né? isso. Operação de milagres, curas, enfim, né? É isso, né? Isso, o tópico anterior é esse. E agora ele está falando mais de uma questão de liderança, principalmente hoje a questão dos apóstolos, né? Sim. Apóstolos, profetas, né? E aí ele disse, ainda há na igreja hoje isso, né? É, Então, como você, como o irmão pediu, né, para a gente colocar algumas ideias, é o seguinte. Como o pastor já mencionou, a gente vem de uma linha, logo no início de conversão, sobre linha pentecostal, né? Então, eu não posso dizer, certo, que eu sou cessacionista, uhum. entende? Porque eu já vivi algumas experiências, né? E posso contar assim experiências que deixaram até assim hilárias, né? Como eu comentei sobre a questão dos Gideões, né? Sim. Experiências hilárias mesmo, né? Porque eu até escrevi aqui uma coisa que é o seguinte: é, na página 93 do livro, ele fala sobre a questão do interesse hoje dos cristãos, né? Uhum. Os cristãos hoje se interessam muito por línguas, por profecia, por curas, né? Então, a gente fica pensando assim, línguas por quê? Porque o movimento pentecostal, o irmão sabe, já viveu isso também, Também. que todo início de carreira eclesiástica no movimento pentecostal, ela vem através de uma evidência de falar em novas línguas, né? Uhum. Entendeu? Então, a gente vai naquela busca de falar em línguas, falar em línguas, falar em línguas, parece que é um dogma também, né? Sim. Parece que é um dogma do pentecostal. Depois vem as profecias, que o cara que se diz profeta, ele parece assim uma situação de status, né? Pô, Sim. chegou o profeta. Lendo aquela passagem de Ágapo, nada mais do que foi o cara que chegou lá em Antioquia e era o profeta da época, né? Sim. E ele prediz lá uma situação sobre fome em Roma, não é isso? No Império Romano lá. Atos dos Apóstolos lá, né? Uhum. Cita no livro aqui. Aí vem as curas também. É o status da cura. Quantas denominações aí neopentecostais hoje estão falando sobre se baseiam, têm o seu alicerce em curas, né? Sim. E aí com isso vem essas situações. Então, no meu modo de ver hoje, essa questão de dons espirituais parece que virou uma forma de um meio de poder, né? E não é isso. O apóstolo Paulo ele cita com sabedoria que é para edificação da igreja e outra coisa. Ele fala que é Cristo. Ele dá um exemplo do corpo, né?
Sim. o braço, a mão não é melhor que o pé, enfim, aquela alegoria que a gente conhece, né? E, a grande coisa hoje é essa situação de dons espirituais dentro dessa linha que eu comentei. Isso vira um status, vira um poder, e a pessoa parece que se distingue, né, de outras pessoas só por essa questão de ter esse carismata, né? Ter esse Sim. dom, né? O que não deveria acontecer, né? Porque Exatamente. justamente a palavra carismata é dons da graça, né? Exato. E o que provém da graça não tem nada a ver com mérito pessoal, mérito próprio, é a dispensação de Deus, então a pessoa não deveria ser taxado ou construído em volta da pessoa sobre, independente do dom que ela exerce, né? Uma E, posição e destaque, né? de destaque ou superioridade, porque, como mesmo Paulo vai falar, né? É Deus que dá, né? Os dons vêm de Deus, né? E o fim Pastor seria para a Diogo de edificação do Belo, corpo, né? bem-vindo, amado. Ah, Pastor Diogo de Queluz. um abraço aí, pastor. Amigo Então, do pastor Júnior, com né? isso, com isso você fica meio complicado com relação, por exemplo, a você nessa linha de poder e se distinguir de uns desses que tem esse dom que o irmão citou bem, que é a graça, né? Que é de graça, né? E passa a ser algo que é um status realmente, né? Uhum. E dentro dessa, iniciando, eu comentei há uns domingos atrás sobre a questão dos Gideões, né? Pastor, tinha acho que 1 ou 2 meses, né? Nós tínhamos acabado de sair de uma casa que nós alugávamos e eu fui morar numa casa de um amigo. Ele tinha também saído, ele pagava aluguel, aí ele construiu, saiu dessa casa, não tinha entregue ainda essa casa, e a gente entrou com tudo desmontado. Você sabe aquela situação assim de caos? Uhum. E isso em São José dos Campos. E os gideões missionários, eles foram lá em São José, entendeu? E não é crítica, não é crítica, é simplesmente uma questão de experiência que eu estou relatando, Sim. certo? Uhum. Então, e aí, aquela situação, a revista lá da CPAD lá, né, das Assembleias de Deus, né, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, ela coloca lá, Gideões missionários vão em São José dos Campos e não sei quantos são batizados com o Espírito Santo, né? Uhum. A Mauri, jovem, 25 anos, jovem, né? Deixa a esposa em casa com o bebê, nessa condição, um lugar totalmente. Não sei se o irmão conhece, antigamente o Jardim da Granja estava iniciando, era uma casa aqui, outra, terrenos baldios e aí outra casa. Deixei a minha esposa com a criança, com o pastor Amauri, lá na casa e fui nos Gideões. E aí quando você está nesse encontro, nesse evento, né? A mensagem e tudo mais, tal, tal. E depois vem, agora vamos orar para que o Senhor batize com o Espírito Santo. E aí você fica no auditório ali, você já está no auditório, o povo lá no palanque, lá no palco, né? Era um teatro, né? Uhum. E aí ele tem alguns membros, alguns cooperadores, que a gente chama hoje na igreja neopentecostal aí, circulando, né? E o cara começa a falar assim, dá glória, 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 glória. Aí você fica, glória, 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 certo? E aí,
aquela pessoa passa e olha para você e vê que você está ali com aquela enrolação da língua, né? Uhum. Ele pega e te coloca lá em cima do palco. Mas aí você fica naquela situação, fala assim, na razão, você fala assim, meu Deus, o que, que eu estou fazendo aqui? E eu arrumando um jeitinho de sair do palco, saída francesa que eles dizem, né? Aham. Meio na surdina e tal, pra... Veja bem, a que ponto chega a nossa meninice, né? Sim. Infelizmente, isso eu vivenciei na igreja pentecostal, infelizmente. E eu não diria que isso acabou, porque é uma cultura, é uma. Sim. Tem E melhorado bastante, né? muita meninice, muita meninice. Tem melhorado bastante, assim, eu acompanho alguns teólogos, assim, da linha pentecostal, que inclusive combate, né? Tem tentado trazer para o meio pentecostal, né? E construído uma teologia ainda baseada nos dons, ainda com destaque nisso, mas com mais clareza, né? Deixando esses eventos, assim, essas coisas mais sensacionalistas, coisas tentando combater isso, justamente por quê? Porque, como o irmão disse, é uma experiência pessoal, individual, mas que ao longo do tempo vem acontecendo, e muitas pessoas acabam não desfrutando de uma experiência verdadeira com o Espírito Santo, uma experiência, inclusive, né, de origem sobrenatural, né? Justamente por estar buscando só as questões, assim, essa experiência no meio onde a emoção é que toma conta, onde que é justamente o contrário do que a Bíblia declara, né, sobre esse tipo de experiência, né? É uma experiência pessoal, é trazida pelo Espírito num momento ali mais de busca íntima, pessoal e reservada, né? E não e só pode ser promovida, inclusive, pelo Espírito Santo. Né? Então, acho que a Exatamente. clareza sobre isso, e inclusive com o equilíbrio que o irmão, aqui, o John Stott, traz no livro, é justamente essa visão. Né? A gente, assim como o irmão, eu também não sou sensacionista, né? Apesar de eu ter uma linhagem, eu tenho assim, nascido e criado na igreja presbiteriana, depois eu passei uma parte da juventude na igreja Assembleia, tive um momento dos movimentos mais caseiros, né? Aham. E agora já há algum tempo também na igreja batista, né? Então, e vivenciei também coisas hilárias e absurdas, assim, né, em alguns momentos, mas também tive, graças a Deus, Amém. experiências reais, né? Eu Sim. acredito que o irmão também tenha tido. E quando a Sim, gente sim. estuda, e aí quando a gente vai, inclusive o livro aqui traz bastante isso, né? Que os dons, a questão dos dons espirituais, ou a plenitude do Espírito, ou um enchimento, né? Ou qualquer tipo de experiência com o que a gente pode chamar na experiência com o Espírito Santo, ele é algo que acompanha a vida do cristão, que Exato. pode também ter em algum momento, algo de sobrenatural e miraculoso, mas que nem sempre é. Né? E porque não é miraculoso ou sobrenatural, não deixa de ser um dom do Espírito, né? Ou uma ação do Espírito Santo na vida do cristão. Na verdade, todo cristão
ele é acompanhado pela manifestação do Espírito, porque ele só pode chegar a Cristo se o Espírito chamar, né? Exato. E só pode se manter nessa vida se o Espírito estiver trabalhando nele, guiando ele, conduzindo ele, aí, né, todos os dias ao arrependimento, à transformação, e também trazendo a ele alguma, que eu acho que a gente volta até um pouquinho, uns 2 capítulos antes, sobre a questão dos talentos naturais, né? E como o Espírito pode potencializar isso, ou inclusive trazer para a pessoa também, né, algo de especial. Para quê? Para a proclamação do reino de Deus, da salvação, né? Uhum. Então, dito isso, Não, pode completar. Não, imagina, pode completar. Dentro dessa situação de dons, de talentos naturais ou dons naturais, então a gente vê. Gostei muito quando o pastor Amaury Júnior colocou sobre a questão de músicas, de talentos, igual vocês têm aí, que eu não o conheço pessoalmente, mas o Jefinho, né? Que faz aquelas pinturas e é um artista plástico, né? Sim, sim. E lembrei-me naquele período, lembrei dos artesãos lá, a construção da tenda, né? A tenda do encontro, né? Sim, então eles desenhavam os querubins ali em ouro e tal. Então ali Deus coloca o seu espírito naqueles homens, e ali cita alguns, né? Eu não me lembro onde está, mas cita alguns ali que era para trabalhar com metais e tal. Então, quer dizer, o Felipe, meu filho, ele sempre fala, o dom, ele é dado por Deus em qualquer área da nossa vida, tá certo? Sim. E aí a gente usa, né, para a glória, como o irmão falou no vídeo passado, usa para a glória de Deus ou para a nossa própria glória, ou para, enfim, para outras coisas, né? E dentro desta linha, eu não posso ser sensacionista, porque eu tenho experiências práticas, né? Eu confesso que eu fiquei assim meio é um assunto muito, mas muito sério, né? Então eu fico com muito medo de que o que a gente vá falar vá de repente falar assim, mas então a Igreja Batista ela precisa começar a fazer, entende? Não é isso. É uma coisa individual, né? Creio que a gente deva buscar, como diz o apóstolo Paulo, busque com zelo, mas tendo sabedoria, certo? Tendo sabedoria. Não posso ser sensacionista pelo fato do seguinte, ó. Como eu falei, nós éramos jovens, eu tinha 24 anos quando eu casei, a Nádia 17, olha bem. E aí, o pastor Amaury Júnior, eu acho que quando ela tinha 19 ou 18, ela ficou grávida, certo? E ela estava de alguns meses, e a gente, nessa época eu trabalhava na Embraer, e nós tínhamos um grupo de jovens lá na Embraer, entende? E esses jovens, não sei se conhece a rodovia dos Tamoios ali? Conheço. Conhece? Ali em São José dos Campos tem uma granja ali, um negócio logo na entrada, na saída da Tamoios ali, e ali tinha um monte de montes, né? E a gente subia, nós éramos jovens, a gente subia naqueles montes tal, e orar e tal. E aí ia para a Embraer, chegava na Embraer, a juventude toda lá, e entrava num daqueles aviões para orar na hora do café. O negócio era o primeiro amor mesmo, entende? Primeiro amor mesmo. E um desses jovens, aliás, 2 desses jovens, moravam próximo à minha casa e nós nos reunimos um dia para orar, entende? E nessa oração, um
dos irmãos, ele entregou a seguinte palavra profética, que no ventre da mãe, da minha esposa, tinha um varão, tá certo? E que ele seria pregador do evangelho. Olha só. Olha bem. Uhum. Muitas coisas aconteceram e, como eu falei depois, a questão do caos lá com a casa, aí muitas coisas aconteceram. Muitas coisas ruins aconteceram e tal. Nesse interim, aí o pastor Júnior saiu do evangelho, como ele mesmo diz aí em alguns trechos, e depois retornou. Foi para o seminário, entendeu? Uhum. Teve o concílio e a ordenação. Aí um belo dia nós já estávamos aqui, aí veio à minha mente aquela oração de 25, 26 anos atrás. Eu comentei com a Nádia, com a minha esposa, falei assim, Nádia, você lembra, né? Entendeu? Então, como ser sensacionista, sendo que uma experiência dessa, tá certo? Ela levou em torno de 25, 24, 25 anos para se cumprir aquela palavra profética, certo? Sim. Mas se cumpriu, né? Se cumpriu. E isso se cumpriu na vida do pastor Amaury Júnior. Assim como nós temos também algo sobre a vida do Felipe, e que no tempo certo de Deus, eu creio que vai se cumprir, entendeu? Sim. Se é de Deus, ela vai se cumprir, né? Então, por exemplo, essa é uma experiência em que... Travou um pouquinho o irmão ali. Voltou. Não posso ser... Vem mensagem agora. Não posso ser sensacionista, entende? Não posso ser. Isso é uma coisa. E uma experiência pessoal, né? Quando, da apresentação da minha sobrinha na igreja congregacional, entende? Aí nós fomos lá. E eu já tinha tido a experiência dessa situação de línguas e tal, né? E quero enaltecer aqui agora uma pessoa, o pastor Elias Pereira Rezende, que assim, tem uma visão que eu gostaria que, se nós fôssemos alcançados agora por pastores, como é o caso do irmão do pastor Diogo Rivelo, não sei se ele ainda está, mas que sirva assim como uma experiência da vida pastoral. Então nós estávamos lá nessa apresentação da minha sobrinha, entendeu? E de repente eu comecei a fluir uma língua, entende? E eu não conseguia parar com aquilo. Eu não conseguia, eu tentava, eu não conseguia. E o dirigente, o pastor, né, começou a fazer a interpretação dessa palavra. Olha só. Entendeu? Começou a fazer a interpretação. E aí, aquilo foi tão impactante naquele momento, que uma irmã que me conhecia a nossa família da Igreja Batista, chegou e falou para mim assim depois que tinha acontecido: olha, veio aqui um irmão da Igreja Batista para trazer uma mensagem para nós. Falei, puxa vida, sabe? E ela falando assim, que depois daquilo, a igreja nunca mais foi do mesmo jeito. E aí você imagina como que a pessoa fica inchado, né? Uhum. Tinha uma jovem que trabalhava numa loja aí que a Nádia, a gente frequentava, fazia umas compras e tal. Quando ela me via entrar assim, acho que ela lembrava daquela situação e
ficava assim, poxa, ó, esse irmão é um crente, o supra-sumo. Você entende? E eu me sentia assim, envaidecido, só do jeito que ela ficava me olhando, entende? Aham. Eu falava, pô, mas pensa bem. E depois do acontecido, eu cheguei no pastor e no mesmo dia, né? Cheguei para ele e falei assim, olha, o senhor realmente... Eu fiquei naquela situação, assim, sabe? Aí ele falou assim, não, você não viu a interpretação porque é assim, não é uma situação de... me perdoe, inclusive, a linha dos irmãos, né, dos que acreditam, por exemplo, na questão do espírito, né? Você sabe muito bem quando você está sendo usado, né? E você está na sua razão natural. Né? Você sabe as coisas, você não está em... Como é que eu vou dizer? Você não está em transe. Você não está fora de si. Você sabe muito bem o que está acontecendo. E aí, a dúvida do servo é o seguinte, aquilo que eu falei, eu queria ter interpretação daquilo, entende? E falei comigo mesmo, diante do Senhor, falei, Senhor, olha, se eu tiver que ter essa experiência, e já tive outras, mas que na comunidade eu possa também ter a interpretação. Porque precisa ser edificado a mim e ao corpo, né? Uhum. E é onde eu quero enaltecer o pastor Elias. Eu sou membro da Igreja Batista, né? Uma igreja tradicional, uma igreja histórica, tal, né? Que teoricamente, né, não teria busca disso, mas que a pessoa me identificou. Eu falei assim, não, peraí, deixa eu comentar isso com o pastor, né? E cheguei no pastor Elias e falei, contei o acontecido para ele no mesmo dia. Saindo da igreja, era tipo 10 horas da noite, eu bati na casa pastoral e querendo falar com ele. Aí ele veio, tranquilo e tal. Isso foi um sábado. E ele só falou assim para mim, como que o irmão se sentiu? Eu falei assim, eu me senti em paz. Eu estou em paz. Aí ele falou assim, amado, vá em paz. Entendeu? Se é um pastor, assim, muito firme na doutrina e tal, naquela coisa da instituição, ele pega e fala assim, não, peraí, do jeito que o irmão tá, não, o irmão tem que procurar agora um renovada, uma coisa, não é verdade? Uhum. E isso eu acho que foi o nosso erro na década de 70. Quando começou-se, de 60 para cá, que começou essa situação do pentecostalismo passar avivamentos, a ser... né? Alguns avivamentos. Exatamente, avivamentos e tudo mais. Aí os que eram das igrejas históricas, eles começaram a falar alguma coisa, a buscar a liderança, tal. E houve uma cisão. Aí falou, não, peraí, então você tem que ser renovado. Aí onde surgiu Presbiteriana renovada, surgiu Batista renovada, aí não sei o que lá renovada. E hoje nós temos infelizmente, uma miscelânea doutrinária terrível. Né? De repente, de uma coisa que poderia ser mais contida, melhor analisada naquele momento, né? Uhum. Inclusive sobre o interessante do livro, né, do que a gente está estudando, é justamente que ele trata com bastante equilíbrio todos esses assuntos, né? E aí, só para contextualizar os irmãos que vão acompanhar depois, né, que tem entrado aí depois, né? A pergunta é, será que todos os dons espirituais da Bíblia são dados hoje? Mas o autor,
né? Ele, na verdade, ele foca, como o irmão disse no início, em praticamente dois, né? Na verdade, ele quer puxar o assunto justamente para aqueles dois principais ali da lista, né, de 1 Coríntios e também de Efésios, que é a questão do apostolado, né, questão dos apóstolos e dos profetas, né? A gente tem, e aí ele trata, né, ele traz aqui a divisão das três menções, né, a essa palavra, o apóstolo, né, que seria o chamado de toda a igreja, né, porque o apóstolos quer dizer enviados, né, em grego, e traz o chamado especial, né, dos missionários, que também é usado a palavra apóstolo, são enviados, né, inclusive até hoje são enviados para a igreja, só que ele traz uma divisão como carisma, né, como dom espiritual, o chamado do apostolado dos tempos do primeiro século, né, que na verdade são... E ele traz... E essa divisão é sustentada, né, justamente pela linha reformada, de que esse tipo de chamado apostolado, né, essa atuação, né, como foram a atuação daqueles que viram Jesus, né, pessoalmente, né, principalmente depois da sua ressurreição, foram designados por ele, né, e enviados, aí no caso, sim, né, essa palavra, enviados pelo próprio Cristo e dotados, né, de poderes, né, de condições especiais para a realização desse chamado, né? Eu acho que, e aí sobre isso ele é bem taxativo, né? Esse tipo de dom, né? Esse tipo de chamado, como foi daqueles homens naquele tempo, é que não existe, né? Até mesmo porque Jesus ressurreto só quem teve naquele tempo para ver, né? E depois Paulo, né? Depois Paulo que foi... Tanto que é engraçado que os próprios discípulos, né, os próprios apóstolos escolhem Barnabé e Jesus, né? Cristo vai lá e põe Paulo. E Exato. Paulo... Mas a gente tem também... Isso é a linha mais estudada, né, na parte ocidental. Mas quando a gente estuda um pouco sobre cristianismos orientais, né, muitos irmãos que foram, que ao invés de descer, né, para o ocidente, vindo ali da Ásia para a Europa, foram mais para dentro ali da parte oriental, né, até chegarem na China, na Índia, né? Nós temos missionários, por exemplo, da mesma época quase que de Paulo, que instituíram muito mais igrejas que ele, inclusive, né? Então, assim, quando a gente está falando, e eu acho que porque eu já quero pular, irmão, pro termo carismático, né? Estudar, a gente está estudando e a gente tem algumas definições teóricas, né? Mas uma coisa que a gente não pode esquecer, né? Nunca, né? Isso eu deixo aqui para todos os irmãos que vão acompanhar a gente também, é que nós, apesar de estarmos usando termos teóricos e colocações, né, teóricas sobre a ação do Espírito Santo, o Espírito Santo é uma pessoa. Sim. Né? E o Espírito Santo é Deus. Exato. Né? Então, assim, independente das experiências, né, que cada um possa ter ou não, independente do que a nossa sistematização consiga fazer, lógico, usando, né, a gente usa... Como é que alguém que é cessacionista, né, ou seja, crê que os dons cessaram, né, os dons não acontecem mais
como a Bíblia fala, né? Hoje chega nessa conclusão. Chega com estudo de tradições e tudo mais, e cada um vai ter suas colocações aí em bases teóricas, inclusive sólidas e sustentadas ao longo da história. Mas o Espírito Santo é uma pessoa, né? E o Espírito Santo é Deus. E mesmo alguém que, não digo que é contra, mas que assim, não vai para o lado doutrinário, né? Da manifestação dos dons, né? Com certeza, e aí é onde eu acho que esse livro é fantástico, né? Quando ele abre, né, o leque para a manifestação do Espírito Santo ser além do milagre e além do sobrenatural, apesar de eu achar que tudo que vem de Deus também não tem como não ser sobrenatural, né? Eu digo na nossa visão, né? Na nossa visão, né? Entre o ordinário e o sobrenatural, na visão do homem, assim, mas tudo que vem de Deus é sobrenatural, né? A gente tem o defeito de limitar, né? Isso. A gente limita o poder de Deus segundo a nossa visão, a nossa perspectiva, né? Sim, sim. E a gente quer colocar essas cercas, né? Eu já te cortando, me perdoe, mas imagina, pode falar. Ontem eu vi alguma coisa a respeito do Augusto Nicodemos. Augustus Nicodemos. Né? É reverendo, né? Sim, sim. Então, ele é tido como um sensacionista, né? Ele é dessa... Mas quando eu tive a oportunidade de ver no YouTube ontem uma entrevista ali. Do meu modo de ver, ele é um continuista, como eu sou um continuista. Porque eu vou dizer que se eu sou sensacionista, eu vou dizer que não existe mais nada. Entendeu? Mas o continuista, ele vai dizer assim, não, existe algumas coisas, sim, Deus é o mesmo, opera o mesmo, mas tem coisas que vamos falar sobre a questão, se o irmão me permite falar sobre o profeta. Pode falar. A Bíblia já é a própria revelação do Senhor a nós. Entendeu? Essa palavra profética que você tem a respeito do pastor Amaury Júnior, né? Sim. Isso foi uma experiência pessoal. Mas agora eu dizia assim, existe um profeta constituído e tal. A gente vê no Velho Testamento que o profeta é aquele que falava em nome do Senhor. Né? Falava assim, veio a minha palavra do Senhor, como ele cita aqui. Né? E não querendo não querendo crítica, de forma nenhuma, mas para nossa edificação, para corroborar com o nosso crescimento espiritual, dentro da linha evangélica. Ellen G. White, o Adventismo do sétimo dia, é tido como uma profetisa. Né? Inclusive, a Adventista do sétimo dia, ela segue também ela faz um complemento, vamos dizer assim, com o livro dela, ou com a escrita dela, Espírito de Profecia. Irmão, sabe disso? Eu já ouvi falar alguma coisa, não é algo que eu sei, né? Mas já ouvi falar sobre alguns livros, né? Isso. Então, mas aí, além disso, eles consideram ela como uma profeta, entende? E aí você vai ver algumas coisas a respeito de que ela predisse terremoto em São Francisco. Ela predisse guerras. Poxa, mas o Senhor Jesus tinha falado que algumas aflições, né? Agora,
a mídia sempre aconteceu, no meu modo de ver. Seja ela em 1600, 1900, 1800, 1900, 2000, 2020, entendeu? A mídia sempre aconteceu. Eu Voltou. São essas. O que eu acho, naquele momento, quem viu que ela tinha assim, uma vivência ou uma facilidade para escrever, vamos dizer assim, e aí começou a escrever algumas coisas tal. E a comunidade, uma vez que ela veio, questão do enunciado lá de 4 que o mundo lá nos Estados Unidos e tal, né? Os irmãos e aí depois dali e fala, tem, vamos dizer assim, dessa época até o período da Nova Jerusalém. Desta forma, eu sou. Eu não que isso possa. Não creio nisso. De forma nenhuma eu creio nisso. Eu acho que existe bastante diferença entre a questão de ser como igreja apostólica, né? Ser enviado porque esse é o chamado, né? Universal, nós somos enviados por Deus aqui, então, de certa forma, todos somos apóstolos. Assim como a questão do profeta também, todos aqueles que estão aí ensinando, né, ou proferindo, né, a palavra, pregando a palavra de Deus, né, tem esse chamado profético. A igreja ela é profética, né? Ela está anunciando ao mundo, né, a mensagem de Deus, e inclusive, em termos escatológicos, né, nós estamos falando qual é o futuro do mundo. Né? De certa forma. A gente só, eu também, o que eu acho que a doutrina, né, e a teologia reformada contribui muito com isso, né? Coloca são as distinções, né? Do que a pessoa pode ter um dom de revelação, né? Isso não faz dela um profeta, até mesmo porque nem todo profeta ele era alguém que estava falando de um futuro, né? Muitos dos profetas eram denunciadores, né? Eles falavam daquilo que os reis, as autoridades, né? Ou do que o povo estava fazendo de errado, né? Ele trazia a palavra de Deus para que o povo se arrependesse, né? A gente vê Jonas, né? Quando vai para Nínive, ele vai e denuncia o pecado daquele povo e fala, olha, se você não se arrepender, Deus vai destruir a cidade, né? Nesse ponto, a igreja ela é profética, porque ela está no mundo para denunciar o pecado do mundo e indicar a salvação em Cristo, né? E o fim de todo aquele que não se arrepende é a destruição, né? Mas, como o irmão disse, como o livro cita, né? Ser a boca de Deus, né? Ter esse tipo de fala, né, com essa autoridade, de fato, já não cabe mais, porque tudo aquilo que seria uma revelação exclusiva de Deus, a gente já tem na palavra dele, né? Ô, irmão, eu não sei quanto tempo a gente tem, não sei se com 1 hora corta, então eu acho que a gente tem, pode ser que a gente tenha aí mais uns 6 minutos, mais ou menos. O trecho do termo carismático, se a gente puder falar um pouquinho sobre, porque também tem essa distinção, né? Entre o pentecostal e o tradicional reformado, que seria talvez um sensacionista, surgiu o termo carismático, que é no nosso tempo, né? Que é justamente talvez aqueles que não são cessacionistas, são continuistas, porém não abraçam o pacote teológico pentecostal, que tem toda aquela questão de obrigatoriamente os dons serem
manifesta através, primeiramente, do dom de línguas e tudo mais. Então, no nosso tempo, isso seria o chamado carismático, né? Porém, o autor ele não gosta muito dessa divisão, né? Porque ele diz que carismático a igreja toda é, né? Porque todo o corpo de Cristo é dotado dos dons da graça, né? Não sei se o irmão tem alguma consideração a respeito disso. Lembrando aí que a gente pode ter quase uns 5 minutos. Se começar a acabar aqui, eu aviso. Tá bom. Então, só agradecendo aqui ao nosso amigo também lá de O Felipe vai dar bom dia pra gente. Peraí. Passo essa aqui. A gente tem essa amizade, embora virtual, né? Uhum. João Henrique, Luiz também entraram, acompanhado aqui. Detalhe, assim, questão do carisma, a gente colocou o autor até que a gente colocou essa situação de carismático, aquela pessoa boa-vinda, aquela pessoa amável e tal, eloquente, né? Por isso que o autor não gosta desse tipo, né? Porque a gente colocou essa situação como sendo um cara carismático. Ele vai para uma situação de classes, onde a nível secular, né? No sindicalismo. O cara é carismático, vamos colocar como candidato a vereador ou deputado. Sim. Então, foge muito desta linha. E eu queria só abordar a questão de carismático, o movimento carismático, ele é oriundo de 1960 da Igreja Católica Apostólica Romana, né? Onde existiam pessoas que tinham essas manifestações, tal. E aí foi não sei, foi um concílio, não me lembro qual concílio foi instituído a questão do movimento carismático, né? Que aqui nós temos um próximo da Canção Nova, a 24 Novos daqui. Então, deu uma nova roupagem para aqueles cristãos que era da linha tradicional, litúrgica, católica, e agora tem uma nova situação. Foi uma... Eles até dizem que foi um cérebro do pentecostal, essa condição de oração em línguas, avivamentos, uma coisa mais avivada nas reuniões, nas missas. O que dentro da igreja evangélica se chama de avivado, né? Dentro da igreja evangélica de avivado, tem um avivamento. O avivamento no pentecostal também é uma coisa muito interessante, porque lá no início da caminhada, existia muitas assim, avivamentos. Nessa época eu morava no Campos. Tem o estádio Martins Pereira lá em São José, o estádio lá do São José de Porto Duro, e volta e meia tinha conferências, aqueles evangelistas e tal, eles faziam aquela manifestação, né? Então aquilo era o que a Igreja Católica hoje faz,
chamam de cenáculo, né? É mais ou menos essa situação, é esse avivamento que está assim, em paralelo, né? Mas o autor foi feliz aqui dizendo que a gente tem que, não pode considerar carismático essa palavra que rotulou aí como sendo algo, como é que eu vou dizer, rotineiro, cristiano, né? Não é uma qualidade de personalidade, né, da pessoa, né? Uma vez que a palavra original, a carismata, ela é o que guia, né, o que conduz o corpo de Cristo, a igreja, né? Porque ele até termina o trecho aqui dizendo, né, na verdade, né, ele fala que, na verdade, pertence, né, esse termo carismático pertence a toda a igreja, né, porque toda a igreja, né, é uma comunidade carismática. Ela é o corpo de Cristo, cujos membros funcionam por causa dos seus dons, que aí coloca em parênteses aqui, a carismata, né? Então, a igreja só caminha, né? Porque por conta dos dons do Espírito Santo. E quando a gente está falando dos dons aqui, a gente tem que relembrar tudo um pouco, né? Que a gente já falou, que não necessariamente são dons sobrenatural, como a gente tá acostumado, né? Não são só ações ou manifestações extraordinárias. Eu gosto até de falar mais a palavra extraordinária do que sobrenatural, porque como a gente já disse, né? A ação de Deus, toda ação de Deus é sobrenatural, né? É sobrenatural. Mas às vezes a gente... é sobrenatural. Sim, mas a gente considera como dom, às vezes, só aquilo que é... Um pouquinho. Que é extraordinário, né? Que passa do cotidiano comum, né? Mas a igreja, ela é esse corpo, né? Em que cada membro está sendo usado de alguma forma, dotado também de alguma forma, né? Porque todos os cristãos, né? São morada do Espírito Santo, tem a ação do Espírito Santo, né? Então, por mais que alguns tenham chamados específicos, né? Que infelizmente a gente até, como o irmão comentou no início, a gente costuma, né? É porque o homem ele tem essa questão da idolatria muito forte, né? A gente tem o ego, né? E a questão de enaltecer mais uns do que os outros. Então, é comum quem está mais na frente ser considerado como alguém que tem algum dom, porque você, ou algum dom, ou ser mais importante, né? E quem está, de repente, na recepção, na intercessão, que tem uma... Né, não aparece tanto, às vezes as pessoas nem consideram como alguém dotado de dom. Às vezes as próprias pessoas não se consideram dotadas desse dom. Então, você já imaginou dentro dessa linha? Não sei se existe essa mas, por exemplo, uma mensagem que o irmão for trazer à igreja, o pastor presidente da igreja, o pastor ele for trazer uma mensagem, aí tem um grupo só orando, intercedendo, né? Aquela mensagem, ele vai ficar bastidores. É muitíssimo importante. Nós temos nosso grupo de intercessão. Amém. Eles têm os irmãos que ficam no período do louvor e tem os irmãos do louvor, assim, do início do culto até... Voltou.
Tem os irmãos que ficam no início do culto até ali o término ali, né, da devocional ali do louvor, e na hora da palavra também eles revezam. Para interceder. Tem o grupo da intercessão ativo o tempo todo. E eu acredito assim, no meu coração que muitas coisas têm sido transformadas dentro do nosso culto, assim, muitas experiências vindo assim com bastante frequência, justamente porque esses irmãos estão lá intercedendo pela gente e que está lá na frente, né? E o Espírito é o mesmo, e é isso que é bonito no Evangelho, porque o Espírito é o mesmo, né? A edificação é do corpo todo, então a gente está tocando e quando os irmãos estão lá orando, o Espírito está atuando em todo mundo e cada um no seu lugar, sendo usado para a edificação do corpo, para a edificação do Exato. Isso que é o bonito, né? Não tem ninguém maior do que ninguém, melhor do que ninguém, porque o dono de tudo é Deus, né? O próprio ensino daquele que cremos, é de isso, né? A cabeça de toda a igreja, de todo o corpo, ele veio como serviçal, ele veio servir. Então, se nós cremos nosso Senhor e nosso Senhor, que nós vivemos em função de Cristo na nossa vida, poxa, que maior ensino é esse de servir, né? Que maior ensino é esse? Não tem por que você considerar se distinguir de outros irmãos por uma outra situação que por graça, por caridade, né? A graça, não é isso? É o dom merecido, né? Isso. Nos concedeu. Com certeza. Irmão, a gente já chegou aqui até avançamos um pouquinho o horário costumeiro, mas muito bom, que é muito bom de estar conversando e a gente vai olhando aqui, acaba o tempo passa mesmo, né? Então, a ideia é essa, que independente dos lugares, né, onde o cargo, né, independente do cargo, independente do lugar onde Deus nos coloca, né, isso serve para toda a igreja, qualquer um que vai estar assistindo a gente, se você, né, foi chamado para o corpo de Cristo, né, tenha certeza que o dom da graça está sobre você. E se você acha que você não sabe fazer nada, não se preocupe, que o Espírito vai guiar. É Ele que faz, né? A gente só é a ferramenta, né? A ferramenta. Então, porque o próprio Evangelho de Marcos, lá no capítulo 16, ele fala, né, que esses sinais isso, capítulo 16. Isso nós somos comissionados, aí é a missão da igreja. Né? Isso. E tudo que você vier fazer é dentro dessa linha aí, ó. O que você recebeu, você tem que transmitir, você tem que transbordar isso que Deus colocou em sua vida, né? Não é para você reter isso. E dentro dessa linha somos todos apóstolos, somos todos profetas, enfim. Está bem claro aí para nós. A igreja, o Espírito não cessou, né? Lógico que a gente, como a gente já disse, a gente tem alguns termos e alguns estudos, partes teóricas que até para organizar, assim, porque de fato as experiências negativas, né, ou as más interpretações inclusive da Bíblia, das manifestações, acabaram que trazendo essas linhas de controle, né,
Porque no final de tudo, melhor do que qualquer experiência que a gente possa ter, o ideal é ficar com o que a Bíblia nos traz, né? A maior revelação de Deus para nós, o poder de Deus está nessas palavras. Então, assim, né? Como Paulo disse, a gente deve buscar os melhores dons, né? Então, assim, poder ter o nosso pensamento iluminado para entender a palavra já é suficiente para poder cumprir nosso chamado como igreja apostólica e profética e anunciar o reino de Deus, né? E as outras experiências, conforme a graça e misericórdia de Deus, ele, né, é um Deus muito criativo, para a glória dele, ele vai distribuindo no seu corpo. Se eu quiser dar uma palavra final e encerrar fazendo oração, então aproveitar, né, Então, dentro dessa situação, eu acho que a gente fica teologia, né? Você já pensou dos nossos avós, não nem dos nossos pais, porque fica um negócio muito complicado, mas já imaginou os nossos avós lendo Anátema, Beneplácido? Hoje nós temos a nova versão internacional, o NVI, né? Temos eu tenho aqui aquela tradução da linguagem de hoje. A gente já carece, né, de algumas outras coisas para a gente tentar dar uma entendida no português. Sim. Você já imaginou? A igreja a igreja nesse tipo de 1940, 1960, como seria? Então pega deputado, né? Aquele Feliciano. Ele fala que a igreja, ele disse que o pregador falava Exodo, quando ele ia citar o livro de Êxodo. Vamos saber o livro de Exodo. É por aí, né? Então, nós carecemos ainda de muita sabedoria de Deus na nossa vida, para interpretar aquilo que a gente consegue ler. Quanto mais, né, de repente, as outras coisas que a gente se acha, né, vamos dizer assim. Mas então, eu vou orar e obrigado pela oportunidade. Imagina, obrigado. Deus abençoe os irmãos. Que hoje seja um dia produtivo para a igreja, para o novo específico e para todos que estiverem à frente da igreja hoje. Amém, amém. 7 horas, tá lá. Tá certo. Senhor Deus, nós vamos te agradecer por esse período, ó Deus, nós tentamos, Senhor, falar da Tua palavra, tentamos, através do nosso colocar algumas experiências, algumas coisas, Senhor, que esperamos todo o coração, Senhor, que seja para eles. E eu quero, Senhor, uma vez que nós temos, Senhor, de outras denominações aqui, Senhor, principalmente, Senhor, não sei se ainda está o nosso querido irmão, amigo, Valdir Messias. Eu quero fazer, Senhor, também complemento essa oração, Pai, que é a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós a tua vontade, venha a nós o teu reino, Senhor. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, com o nosso de cada dia do Senhor hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, que nós perdoamos aqueles que estamos contigo. E não nos deixeis cair nas mãos do mal, que tem o poder
poder, o reino e a glória para sempre. Amém, Jesus. A Nádia está ouvindo e ela vai falar assim, todas as vezes que você vai fazer a oração do Pai Nosso, você dá uma engasgada. Não foi diferente agora. É complicado. Mas os irmãos me perdoem. Imagina, irmão. Bom, Mauri, muito prazer, viu? Amém. Entre mais vezes aí, quando tiver aí o pastor também. Tá certo. Brilhantar aí. O irmão falou que gosta mais de escrever, né? Comentários lá. Mas sempre que tiver. E os irmãos que estiveram com a gente até agora, o pessoal do IBEM em Base, é o nosso grupo de jovens. Né? Não sei se é aí, se é alguma das meninas que estão aí. Obrigado aí. E para quem está assistindo, né, e pode assistir isso depois, o livro em si a gente aprofunda mais nas quintas-feiras. Quintas-feiras às 7 horas, tem lá o pessoal com livro. A gente já está encerrando esse, acredito que mais 1 ou 2 estudos a gente deve encerrar e deva voltar para o Catecismo Nova Cidade. Mas quem quiser fazer perguntas e está ouvindo assim a coisa um pouco mais, porque é mais profundo, que aqui é o bate-papo, né? Que é o bate-papo. E a Géia também entrou, mas oi, tchau, viu? A gente já está despedido. Nas quintas-feiras nós estamos lá, né, durante as próximas semanas aí. Vai estar eu e alguns outros irmãos na frente lá e daqui a pouco o pastor volta. Quando o pastor não está, os irmãos não gostam muito de ir, né? Que tem medo de não aprender muito. Mas é bom, a gente coloca as dúvidas na cabeça dos irmãos e depois é a hora que ele voltar. Depois que ele voltar, ele tira as dúvidas. Não tem problema não. Deus abençoe. É Deus. Amém. Um bom domingo aí para todos os cruzeiros. Que Deus abençoe. Tá bom? Graça e paz, irmãos. Graça e paz. Tchau, tchau.